Como voltar a acreditar em si mesma? Se alguns anos atrás alguém me perguntasse se eu acreditava em mim mesmo, provavelmente a resposta seria sim, mas refletindo hoje, né, com a cabeça que eu tenho hoje, eu digo sem medo de errar que não, que eu nunca acreditei em mim, eu nunca fui uma pessoa autoconfiante, eu nunca fui ensinada a isso, porque eu penso que quem deve ensinar isso pra gente são os nossos pais. Não estou terceirizando culpa aqui para ninguém, mas é um fato. Criança não nasce sabendo nada, ela precisa ser ensinada. A criança, o jovem, enfim. E eu não fui ensinada isso. Muito pelo contrário. Eu fui ensinada a não ser confiante. De várias formas, não de forma intencional. Não seja confiante, não é isso que eu estou falando. É de forma muito inconsciente, porque eu fui criada numa família totalmente disfuncional, enfim. E quando eu digo família disfuncional, não é que eu fui criada numa família completamente desgovernada, não. Eu tinha pai, meu pai já é falecido, mas eu fui criada com pai e mãe, só que eles tinham comportamentos que não fortaleciam a minha autoconfiança. Nunca me faltou nada financeiramente, tá? Mas faltou outras coisas, faltaram outras coisas. E depois que eu cresci, eu fui perdendo mais ainda essa confiança. Não foi do dia para noite, ela foi aos poucos, porque a gente vai se frustrando, a gente vai tendo fracassos, né, no meu caso. E isso foi piorando. Eu já não tinha uma confiança muito elevada, na verdade era horrível. E a minha vida, a vida que eu vivia, a vida que eu levava, foi fortalecendo aquilo ali, ou melhor, foi piorando, foi não contribuindo. E aí a minha autoconfiança foi indo pelo ralo. E eu simplesmente parei de acreditar em mim. Mas eu não tinha essa consciência. Eu achava que eu acreditava. Só que lá no fundo eu não acreditava. É como assim, ó, eu vou tentar explicar aqui em palavras e talvez quem sinta isso vai se identificar. Se alguém chegar pra mim e falar, você vai ser promovida a gerente. Eu vou ficar super feliz. Eu vou falar, caramba, consegui, finalmente estudei pra isso e tudo mais. Só que lá dentro, acho que lá no fundo mesmo, eu vou estar com muito medo, porque eu vou estar pensando assim: eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho culhão para encarar isso aí. Eu vou encarar, mas eu não dou conta. É isso que eu tô querendo dizer quando eu falo sobre essa confiança. Se me chamassem para um cargo, eu iria, mas eu por dentro ia estar totalmente não confiante, com muito medo, sabe? O medo eu sei que todo mundo vai ter, mas eu digo aquele medo de chegar a paralisar. Coragem não é a ausência de medo, mas é o que a gente faz mesmo com medo. E eu estaria com medo e aquilo ali ia ficar ruminando em mim até que acontecesse um problema e eu não conseguisse assumir o cargo. É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que agora deu pra ser claro. Porque às vezes eu falo umas coisas, na minha cabeça tá tudo ok. Mas eu não sei se vocês estão entendendo, mas acho que sim. Espero que sim. Se não, vamos conversar aqui nos comentários. E aí, durante a minha jornada, eu percebi uma coisa. A confiança, ela não volta porque a gente decide acreditar. Ela volta porque a gente cria evidências de que a gente pode confiar em si mesma. Ou seja, a minha autoconfiança, ela não voltou porque eu decidi acreditar em mim. Agora eu acredito em mim. Não, não é isso. Eu comecei a criar evidências todos os dias e fortalecer para mim mesma de que eu posso confiar em mim. Vou explicar melhor. Na minha jornada de vida, eu comecei em 2018, mais ou menos, eu comecei a empreender. Eu conheci e eu comecei a me questionar muita coisa e eu comecei a empreender. Totalmente de forma errada. Eu cometi muito erro, eu quebrei muito a minha cara, mas lá em 2018 eu comecei. E de 2018 para cá, né, hoje nós estamos em 2026, eu fiz muita coisa, eu empreendi e fui CLT ao mesmo tempo. Eu empreendi por um tempo somente empreendendo, deixei a CLT de lado. E no meu último empreendimento, no meu último negócio, aonde eu consegui ganhar dinheiro mesmo, e eu quebrei. Eu fali e eu perdi tudo. Perdi tudo que eu digo assim, financeiro. Não é que eu perdi casa, não é nada disso, mas eu perdi o dinheiro. Eu não consegui manter a constância de fazer o dinheiro entrar no meu negócio durante meses. E o dinheiro entrou durante uns meses, depois eu não consegui mais manter a constância, e aquilo ali foi se mantendo, porque eu tinha um dinheiro em caixa, mas chegou um ponto que o dinheiro acabou, o dinheiro zerou. E aí eu tive que voltar para a CLT. E aí eu me comparei, né? A gente começa aquelas comparações infinitas, que a gente se compara com fulano, com Beltrano, e achei que eu estava atrasada por conta da minha idade, pessoas que uma idade mais nova que a minha
já estavam em tal patamar, né? Aquela comparação que acredito que você saiba como é que funciona. E olhando para trás, eu consigo ver nitidamente que eu tinha muito medo de perder dinheiro. Mas mal sabia eu que esse era o menor dos meus problemas. O maior dos meus problemas era perder a confiança em mim mesma. E isso eu também perdi. Junto com o dinheiro, eu perdi a confiança. E isso era o pior. Porque dinheiro a gente faz novamente, concorda? Tudo bem que a confiança também a gente recupera, mas são dois pontos que estão muito interligados. Se eu não tenho confiança em mim, eu não consigo fazer mais dinheiro. Se eu não tenho mais dinheiro, mas eu tenho confiança em mim, eu consigo fazer mais dinheiro. E o que reconstruiu essa confiança não foi uma atitude em si isolada. Foram várias atitudes, vários comportamentos que eu repeti e hoje eu vou compartilhar como eu consegui voltar a acreditar em mim mesma. E o primeiro ponto que eu considero super mega importante: parei de esperar sentir confiança para agir. Eu sempre fiquei esperando o momento perfeito. Eu sempre fiquei esperando saber de tudo para eu conseguir dar o primeiro passo. Então eu tinha que ter, vou dar o exemplo aqui do YouTube, tá? Eu tinha que ter a câmera perfeita, eu tinha que ter o cenário perfeito, o microfone perfeito, a fala perfeita, a dicção perfeita, a oratória perfeita, tudo perfeito para começar. Mas isso aí só estou exemplificando, você pode trazer para qualquer área da sua vida. Então eu sempre esperava o momento perfeito. E eu parei com isso. Eu parei de esperar o momento perfeito, porque eu percebi que a perfeição, ela vem no caminho. Na realidade, eu penso que a gente nem sempre vai alcançar a perfeição. Muitas e muitas e muitas das vezes a gente não vai, tá? Isso é a forma que eu penso. Mas eu vou usar esse termo aqui. A perfeição, ela vem no caminho. A confiança, ela vem no caminho. Porque não tem como você se sentir confiante antes. Você pode se sentir confiante antes, sim, para dar o primeiro passo. Não, eu vou conseguir. Mas fortalecer a confiança, ele só vem depois. Como que você vai se sentir confiante em gravar um vídeo, em saber se o seu conteúdo é bom, se você não coloca para ninguém assistir? Você pode estar confiante, não, meu conteúdo é bom, mas você precisa validar. E para validar, você precisa das pessoas, porque afinal de contas, você vai produzir conteúdo para pessoas. E você só consegue essa validação se as pessoas consumirem. E aqui eu tô falando de validação, não é pedir permissão para existir, tá? Eu tô falando de validação de conteúdo. A pessoa que produz conteúdo sobre determinado assunto, ela precisa de pessoas consumindo aquele conteúdo. Até porque, vamos supor que seja um médico, uma ginecologista produzindo conteúdo sobre endometriose, tá? Ela precisa de pessoas, de mulheres que tenham endometriose para consumir aquele conteúdo. Provavelmente ela vai estar fazendo conteúdo para atrair pessoas para o consultório dela, tá? Tô dando um exemplo aqui. Então, ela tem que produzir conteúdo que esteja coerente com o público dela. É isso que eu tô falando de validação. Se ela fala Lé com Cré, o cliente dela não vai se identificar, consequentemente ela não vai conseguir atrair pessoas. Eu quero deixar bem claro aqui que é isso que eu tô falando sobre validação. Quando a gente vende um serviço, né, digamos assim, a gente precisa estar com o nosso serviço de acordo com o que o nosso público quer. É dessa validação que eu tô falando, tá? Até alonguei um pouco aqui, mas é isso que eu quis dizer. Então hoje eu faço mesmo insegura, porque a insegurança sempre vai bater. Mas eu tenho total certeza que a minha confiança, fortalecer dessa confiança, ele vai vir no caminho. Ele vai vir quando eu me expor, quando eu der o passo. E graças a esse agir com confiança, a gente parte para o segundo ponto que me ajudou a confiar mais em mim mesma, que foi começar a cumprir os acordos comigo mesma. Eu era uma pessoa que eu começava tudo e não terminava nada, desde sempre da minha vida. Eu sempre comecei e nunca terminei. Era curso de inglês, curso de informática, curso de violão, aula de flauta, tudo que vocês imaginam, eu já comecei e não terminei. Então, a minha vida inteira eu fortaleci para mim mesmo que eu era uma pessoa que começa tudo e não termina nada. A vida inteira eu fiz isso. Eu criei evidências para mim de forma inconsciente, porque eu não sabia disso, mas criei. E chegou num ponto que eu mesma, quando eu ia fazer alguma coisa, eu já começava sabendo que eu não ia terminar. Era muito engraçado. Eu começava assim, não, eu vou começar, mas eu já sei que eu vou terminar. Chegava a ponto de eu nem contar para as pessoas, porque eu sabia que eu não ia continuar. Mas agora eu não faço mais isso, eu comecei a cumprir os acordos comigo mesma, tanto que hoje eu vou na academia há mais de 2 anos de forma consistente. Não que eu vá todos os dias ininterruptos, não é isso. Mas
desde que eu comecei, eu nunca mais parei. Tem dia que eu não vou, que eu não consigo ir, mas eu vou sempre. Os passeios com o meu cachorro. Eu tenho um cachorro, já comentei aqui isso em outros vídeos, e eu preciso levantar 1h30 mais cedo para poder passear com ele, porque eu tenho consciência que ele precisa disso. Tem dia que não me dá vontade de levantar, porque realmente dá vontade de ficar dormindo, mas é um acordo que eu fiz comigo e também com ele, porque ele precisa do passeio. Então, todos os dias eu passeio com ele. Vídeos, gravar vídeos. Eu tenho um compromisso aqui, nesse momento que eu tô gravando, de 3 vídeos por semana. Faça chuva ou faça sol. Hoje eu mudei de cenário. Eu não gostaria de estar gravando aqui, porque é muito barulho. Cachorro latindo, barulho de carro, mas era o que tinha. Não dava para eu estar lá onde eu tô acostumada a gravar. Então, fazendo o que eu posso aqui hoje. Tô até com o microfone muito próximo da minha boca, que eu acho que isso vai facilitar. E eu acho que ter o cachorro, ter o barulho de carro também até ajuda quem tá assistindo, porque eu tenho certeza que deve ter alguém aqui assistindo que tem vontade de criar um canal no YouTube, mas não cria por causa disso. Isso acho que gera mais intimidade aqui no vídeo, fica um vídeo menos engessado. E esse foi o segundo ponto, né, de começar a cumprir os acordos comigo mesma. E cada dia que passa, eu fico mais fortalecida. Eu penso automaticamente, assim, eu sou uma pessoa de confiança, eu sou uma pessoa que eu posso confiar. Eu começo as coisas e termino. Eu cumpro os acordos que eu fiz comigo mesma. Eu não penso mais igual eu pensava lá atrás, que eu era uma pessoa que começava tudo e não terminava nada. Hoje eu sei que eu sou uma pessoa que se eu começar, eu vou terminar. E se eu não terminar, é porque aquilo não faz sentido. Porque também, às vezes, a gente vai começar alguma coisa que não faz sentido. Então não tem por que continuar. Mas uma academia faz todo sentido continuar. Exercício físico, pra mim, é pra vida toda. Eu só vou parar quando chegar a minha hora. É isso que eu tô falando. Mas você pode entrar num negócio que às vezes não vai fazer sentido. Então, sim, pode parar. Mas eu tô dizendo coisas que você deveria continuar e que você não continua. E com isso, a gente entra no terceiro ponto, que eu comecei a olhar mais para o meu caminho e parei de olhar tanto para o caminho dos outros, porque eu me comparava muito com outras pessoas. Eu me comparava muito sobre a minha idade. Eu já tenho 35 anos, eu ainda moro com a minha mãe. E isso era uma comparação que eu ficava fazendo. Aí eu via pessoas comprando um apartamento, pessoas saindo de casa, pessoas casando, pessoas tendo filho, e eu ficava me comparando, porque a sociedade faz a gente acreditar que os 35 anos já é pra gente estar com a vida resolvida. Pelo menos pra mim foi assim, tá? Eu cresci com essa crença de que aos 35 anos eu estaria com tudo resolvido, casada, com filho, ganhando super bem. E não é bem assim que funciona. Cada um tem a sua individualidade. No meu caso, ocorreram vários problemas que me levaram a estar morando com a minha mãe ainda hoje, mas isso me leva a me comparar com outras pessoas. E era uma coisa que eu fazia constantemente, principalmente hoje nas redes sociais, que a gente tem acesso à vida de todo mundo na palma da mão. Eu ficava me comparando o tempo todo. Nossa, mas a pessoa já tá assim e eu tô assim. E eu ficava me comparando, me diminuindo. Sempre me diminuindo. E tudo isso que eu falei aqui dessas comparações, tem coisas que eu ainda quero alcançar e que eu sei que eu vou alcançar. Só que hoje eu vivo o meu caminho. Porque eu sei que as pessoas, cada um tem o seu caminho. Eu acredito muito que certas coisas acontecem quando tem que acontecer. Eu ouço hoje coisas que eu ouvi muito no meu passado, mas que entraram aqui e saíram aqui. Então, talvez lá atrás, se eu tivesse escutado, talvez a minha vida estaria totalmente diferente, mas eu não escutei. Então, quando chegou o momento de eu escutar, de eu prestar atenção naquilo ali, eu escutei. E aí eu vou mudar. Talvez essa pessoa que eu esteja me comparando, ela escutou lá atrás. Por isso que a vida dela tá desse jeito. Então, cada um, é muito individual a vida de cada um. Eu sei que a gente se compara o tempo todo, por mais que eu esteja falando isso daqui, tem vezes que me bate uma comparação, mas é coisa muito rápida, eu já trago de volta, já volto para minha consciência, já falo para mim mesma que o meu caminho é esse e que a pessoa seguiu outro caminho. Eu não sei que tipo de orientação ela teve, eu não sei como que foi a relação dela com os pais, não sei como foi a relação dela com namorados, e então não tem como eu me comparar com ela. O que eu tô vendo ali é o resultado final, eu não vi o processo dela. Então, quando eu começo a me comparar, eu já dou essa pausa e já falo isso pra mim mesma. Enquanto eu me comparava, eu não conseguia enxergar o quanto eu já tinha caminhado. E depois que eu tomei essa consciência, eu comecei a parar de olhar para as pessoas e olhar para mim também. E ver que eu também tinha caminhado. Não estava na altura delas, mas eu também tinha caminhado. E graças a essa consciência do meu próprio caminho, a gente entra no quarto ponto aqui,
que eu comecei a aceitar que errar faz parte. Durante a minha jornada, eu já me frustrei muito, eu já errei muito, muita coisa por teimosia minha mesmo. Então parece que eu criei um mecanismo de defesa que eu comecei a adiar muitas decisões por medo de errar. Eu era muito autocrítica, eu me criticava muito, eu tinha uma régua muito lá em cima para coisas que nem precisavam ter. Sabe, eu não me permitia errar, eu me cobrava muito, chega a ser uma cobrança injusta mesmo, eu querer me cobrar uma coisa que eu não tinha conhecimento. Exemplo, como que eu vou me cobrar de criar o melhor conteúdo se eu nunca criei conteúdo? É um processo. Eu estou aqui criando e conforme for, eu vou errando, vou escutando o meu público, vou melhorando e é assim que funciona. Eu não tenho como começar já sendo a melhor pessoa aqui do YouTube. Não, isso é impossível. E às vezes eu gravava as coisas e não postava porque eu achava que estava totalmente sem sentido. Mas uma coisa aqui que eu acho que vale até comentar, muitas vezes aquilo para mim pode estar até sem sentido, ou aquilo para mim pode ser muito básico na minha cabeça. Aí eu vou pensar assim, nossa, eu não vou postar isso não porque isso tá ridículo. Mas a pessoa que tá ouvindo, aí parte naquilo que eu falei, o conteúdo não é pra gente, o conteúdo é pro outro. E eu tô trazendo sempre esses exemplos aqui de produção de conteúdo, mas vocês levem para a vida de vocês. E hoje eu penso, eu vou postar assim mesmo. Se der certo, ótimo, eu replico. Se não der certo, ótimo também. Aí eu não vou replicar. E isso me levou a parar de buscar aprovação para tudo. E aí, aqui quando eu falo aprovação, eu tô falando aprovação de terceiros. Eu tô falando aprovação do meu público. Eu sempre fiquei esperando validação, aprovação de pessoas ao meu redor. Sempre ficava esperando validação da minha família, validação das meus relacionamentos, sempre esperando alguém validar aquilo ali que eu queria fazer. É sobre esse tipo de validação que eu tô falando. E muitas das vezes essa pessoa que eu ficava esperando validação, ela não ia me validar porque ela não entendia sobre aquele assunto. Talvez não por mal, mas por ela não entender. Ela estava querendo talvez me proteger. E isso me deixava paralisada, porque eu dava razão para ela. Só que erradamente, porque se ela não conhece aquilo ali que eu tô fazendo, não tem como ela dar opinião. E a sensação também que eu tenho é que antes eu não tinha muita opinião própria. Não só sobre assuntos, sobre alguma coisa que eu queria fazer, mas também sobre opinião mesmo, sobre valores, sobre o que eu pensava sobre certas coisas da vida. E aí uma coisa que eu fazia com muita frequência. Às vezes tinha algum problema, alguma situação ali, e eu sabia que ali naquela situação eu não estava errada. Tinha acontecido uma situação que eu não estava errada, porque a situação estava ferindo um valor meu, tá? Só que eu ficava perguntando para as pessoas se eu estava errada. Aí eu contava a situação para a pessoa e queria que a pessoa me falasse se eu estava errada. E aí, você acha que eu tô errada? Sabe? Hoje eu não faço mais isso porque eu tenho total clareza das coisas. Eu não preciso que alguém fale que eu tô errada ou que eu tô certa. Se a pessoa acha que eu tô errada, ok. Se ela acha que eu tô certa, ok. Eu não vou inverter os meus valores para agradar essa pessoa. E também não vou me diminuir porque ela não concorda comigo e tá tudo bem. E por fim a gente entra no sexto ponto, que foi que eu passei a olhar para as minhas pequenas vitórias. Antes eu só olhava a falta, agora eu olho também o que eu tô construindo. Esse canal aqui que eu tanto adiei, os vídeos que eu gravo, os 3 vídeos que eu posto por semana, é uma conquista. Porque se fosse antes, eu não teria coragem de fazer isso, eu não viria aqui me expor. E eu sei que de pouquinho em pouquinho, isso vai me trazer o resultado que eu quero. Cumprir os acordos comigo. Parece bobagem, mas isso são pequenas vitórias. E todos os dias eu fortaleço para mim mesma que eu sou uma pessoa que eu posso confiar, que eu sou uma pessoa que eu vou me levar onde eu quero chegar. Porque antes eu só olhava para a falta, hoje eu olho também por o que eu estou construindo. E muitas das vezes esse progresso é invisível, porque é que nem quando a gente planta uma árvore, a semente, quando a gente coloca ela ali dentro da terra, primeiro ela começa a crescer para dentro e a gente não vê. E até a gente conseguir colher frutos daquilo ali, aquilo demora. Então a gente precisa cuidar, precisa regar. Muitas das vezes precisa tratar de pragas. Essa é a vida. Se a gente trouxer isso, é uma analogia perfeita de vida. E é necessário, por mais que a gente não esteja enxergando esse progresso, é necessário a gente ter a consciência de que ele está ali, de que ele está acontecendo. E essas são as pequenas vitórias. Se a gente vendo essas pequenas vitórias, tendo consciência dessas pequenas vitórias, a gente vai fortalecendo, a gente vai tendo paciência para esperar.
E se a gente esperar, a árvore vai crescer e a árvore vai dar fruto. E hoje eu ainda não tenho a vida que eu tenho, eu estou construindo muita coisa ainda, mas eu voltei a acreditar em mim, porque todos os dias eu faço coisas, eu tento agir de um jeito que a Bárbara de amanhã vai olhar para trás e vai pensar: eu posso confiar em você. E eu vejo vocês no próximo vídeo.